Olá, empreendedora! Bem-vinda a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Lu Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, líder fundadora, e hoje nós estamos aqui com a Mariana Garré. A Mariana é proprietária da Deleste Garré e é empresária da área de beleza. Seja bem-vinda, Mari. Muito obrigada, meninas. Obrigada. A gente sempre pede para as nossas empreendedoras trazerem um objeto, alguma coisa que relembrem o porquê de empreender todos os dias. Eu vi que você trouxe 2 fotos. Isso. Você podia explicar para a gente por quê? Eu trouxe as fotos do Gabriel, do amorzinho da minha vida, que vai fazer 2 aninhos agora em setembro. E acho que, assim, tudo mudou quando ele veio. Então, eu já era muito, muito empreendedora, mas a partir do momento que ele veio, eu saí daquela zona de conforto, sabe? Sim. Porque tava muito confortável a minha vida do jeito que eu tava levando. E aí, a chegada dele fez com que eu me transformasse realmente e encontrasse o meu propósito. A gente fala tanto de propósito, tanta gente leva tanto tempo para descobrir qual que é. E eu descobri também depois que ele nasceu. Ai, que bacana. E conta então pra gente um pouquinho da sua trajetória. Há quanto tempo que você empreende? Até recente a gente estava fazendo meu site, né, de mentorias, enfim, que a gente também agora tá com esse braço na empresa. E aí foi muito engraçado que eu há muitos anos falo, há mais de 10 anos, há mais de 10 anos. Eu falei, bom, vamos calcular esse mais de 10 anos. E aí deu 16 anos já que eu empreendo, assim, eu fiquei chocada, a gente deu risada, eu falei, gente, 16 anos é muito tempo. Passa rápido, né? Muito rápido, muito rápido. E como é que você começou no empreendedorismo? Até você chegar hoje na empresa? Você transitou entre mercados? Conta um pouquinho pra gente como foi. Sim, eu, na verdade, comecei empreendendo antes de começar no mercado de trabalho CLT. Era bem novinha, vendia coisa para minhas amigas. A primeira faculdade que eu fiz, eu ia para São Paulo, comprava coisas, revendia. Sempre falava que eu tinha bom gosto, enfim. E aí, comecei dessa forma. E aí, quando eu resolvi mudar de faculdade, fui para a área de publicidade e propaganda, eu falei assim, não, quero arranjar um estágio, quero ficar rica, milionária, quero trabalhar, né? Assim, que a gente tinha essa visão ali há uns anos atrás, né? E aí, eu trabalhei 7 anos na RPC, né? Do grupo de RPCom, eu fiquei na área comercial, foi meu primeiro trabalho formal. Fiz estágio, fui contratada e lá fiquei por quase 7 anos. Deu 6 anos e uns quebrados. E, paralelo, eu já estava empreendendo pra fazer uma grana extra mesmo, sim, sabe? Porque eu queria casar, queria comprar um apartamento, enfim. Então, começou essa história aí de eu empreender paralelo. Só que o empreender já estava me dando mais dinheiro, mais retorno do que o CLT. E aí, eu ficava, assim, insegura de pedir, porque, assim, a gente acha que é como fala? Uma segurança. Uma segurança, e não é, assim. E não é, né? Aquela história. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito me dedicar nessa parte da vida empreendedora. E aí, fui lá, criei coragem, pedi demissão. Então, foi meu primeiro e único trabalho CLT ali. Que, nossa, aprendi muito. Trabalhei na área comercial. Então, hoje, tudo que eu faço na Deleste, enfim, é tudo com base neles. Era outro produto, outro serviço, enfim. Mas, querendo ou não, a base do comércio, da parte comercial é o mesmo. Empresa, total. Foi um aprendizado, né? Muito, Eu sempre falo que pra gente empreender, é importante a gente ter uma experiência CLT, seja ela em qualquer área. É importante pra gente ver algumas questões de processos, né? Eu acho bem, bem bacana. Sim, e aí eu sempre brinco, né? Depois que a gente acha que faculdade a gente vai aprender tudo. Não. E aí, na verdade, a gente aprende tudo no trabalho. Então, a minha faculdade foi uma base boa, beleza, mas foi ali no trabalho mesmo que a coisa decolou, assim, na cabeça e até a forma da gente agir, né? Aí, depois disso tudo, eu trabalhava sozinha, eu tinha uma loja online de bijus e de acessórios. E chega num ponto também que você chega no limite do faturamento, né? Eu trabalhava sozinha, que nem uma doida. E aí, eu comecei a pesquisar franquia, que na minha cabeça também é a história da segurança, né? Eu vou ter direcionamento. Pesquisei um monte e caí numa empresa de franquias da área da beleza. Nunca foi o meu sonho, a área da beleza. Eu queria, era empreender. Não importava. Fiz reuniões de diversas áreas até entender que eu fui pro mercado da beleza. Aí, quando eu cheguei no mercado da beleza, na franquia, começou outro aprendizado, porque não era minha área, né? E aí, nossa, aprendi muito, estudei muito. Só que, ao mesmo tempo, eu me frustrei também, porque a gente ficava muito limitado, né? Nem Instagram próprio a gente não tinha nessa empresa. E aí, foi quando eu me desliguei e fui pra marca própria. Que dentro da marca própria, eu faço do jeito que o meu coração manda, né? E daí, por isso que ela é tão bem estruturada hoje em dia. E há quanto tempo que você tá com a marca própria? Marca própria agora, em agosto, faz 1 ano.
Aí, muito engraçado que, paralelamente à marca nova, muitas outras coisas vão acontecendo, né? Então, a gente tá com braço de cursos, a gente tá com braço de mentorias. E aí, por isso que eu trouxe as fotos do Gabi, porque foi por causa dele que a gente acabou indo para esse lado, assim, do entender o propósito mesmo. Porque a gente estava confortável quando era franquia, tinha cliente, tinha faturamento. Mas aí eu ficava pensando, vai ser para sempre assim? E aí, quando comecei a entender a importância de ajudar outras mulheres, assim. Porque acaba virando... A Deleste, eu imagino... Antes a franquia de beleza era a mesma área? Não, era beleza geral? Era a mesma área, mas ele era bem nichado. Sim. E hoje eu consigo ter outros serviços dentro, sim. E aí, hoje eu trago muito mais no propósito de ajudar mulheres, mesmo com os serviços da Deleste. Não só dos ensinamentos dos cursos. Mas também o fato da praticidade, né? Não sei se vocês já usaram extensão de cílios, enfim. Que é o nosso carro-chefe, não tem como. Ele é o principal até hoje. E é muito prático, a mulher acorda pronta. Então, com a vida louca aí que a gente leva as empreendedoras, é muito, muito, muito prático. E aí tem de diversos tipos, né? E a gente vai muito para essa área da naturalidade. Então, é realmente pensando na mulher para trazer praticidade. E aí, puxando para esses serviços novos que a gente tem, né? De ensinar. Ele vem para realmente complementar esse propósito de ajudar mulheres, só que de uma outra forma, né? E nessas mentorias que você faz, essas mentorias são para dar um ensinamento, para ensinar elas a fazer extensão de cílios, a trabalhar, ou é uma mentoria de autoconhecimento, ou de liderança, ou para elas serem donas da vida dela? Conta um pouquinho pra gente. Essa parte, ela é dividida em mais duas partes. Porque a gente tem o ensinar mesmo, extensão de cílios, alongamento de unhas e outros pequenos serviços que tem a ver com... É uma profissionalização mesmo, isso, né? Sabe, mulheres que querem... Às vezes tem um filho... Como você falou, quer fazer uma grana extra, às vezes tem um tempo, pode fazer uma... E assim, uma aluna recente tinha um filho autista, e aí faz o quê? Vocês sabem, é um monte de terapia que tem pra fazer. Um monte. Onde que ela vai arranjar um trabalho CLT que aceite? Não vai. Então, vai para essa área da beleza que ela pode fazer seu próprio horário. Tive também aluna na situação de fazer renda extra, que num dia trabalhava em hospital, no outro dia tinha o dia livre, porque tem a escala. Então, também podia fazer a tal da grana extra, que é assim, o principal. E muita gente que quer sair do CLT. Então, a gente vai ensinar uma nova profissão, só que o nosso não é só ensinar técnica e tchau, vai com Deus, boa sorte. Não, a gente tem toda uma preparação empreendedora atrás disso. Legal. Porque não basta você ser boa, você tem que mostrar que você é boa. E aí, muitas pessoas não têm essa noção, né? Tem um Instagram lá que posta lá de vez em quando, não tem constância. Então, é focado nisso. E as mentorias são para mulheres que já são empreendedoras, já têm suas empresas... E que tá aquela bagunça. Eu brinco, bagunça organizada não existe. Não tem gente que fala, minha bagunça, aí eu me entendo? Calma, até quando? Então, a gente pegou recentemente também uma pessoa aí com mais de 20 anos com uma clínica. E ela não sabe quanto que ela fatura. Ela só vai pagando as contas, né? E vai dando certo. E vai pegando a conta pessoa física, com a pessoa jurídica. Nem tem vai separado. Misturando tudo. Mas às vezes não sabe se a precificação tá certa, não sabe planejar a longo prazo, curto prazo, se realmente tá dando lucro, né? Sim, exatamente. O investimento tá retornando. Isso é uma dor muito recorrente do empreendedorismo. Você deve estar observando, principalmente em áreas onde tem mulheres empreendendo, porque, como você falou da faculdade, via de regra, a faculdade não ensina essa parte gerencial, ela pode te ensinar a hard skill, né? Aquilo que você falou assim, eu posso ensinar a profissionalizar ela a fazer, mas se eu não explicar para ela que ela tem que controlar um fluxo de caixa, que ela tem que pagar os impostos, que tudo isso faz parte da PJ, porque ela se torna uma pessoa jurídica, é difícil a empreendedora conseguir visualizar crescimento, expansão, abrir novas lojas, né? Que é normalmente o que elas almejam. Fica sempre na insegurança, naquela que a gente estava conversando antes. Todo dia penso em desistir, porque não vê o dinheiro entrando muitas vezes. Sim. E às vezes o dinheiro tá ali que ela não consegue nem explorar dessa forma. Porque eu também falo, agenda cheia não é sinônimo de dinheiro no bolso. Sim. Porque trabalha das 8 às 8, não tem tempo de qualidade com os filhos, não fica em casa, né? Não curte a vida, só trabalha. E no fim do mês sempre parece que é só para pagar boleto, né? Aquela velha história.
Então, a gente tem que tentar entender como que as empresas conseguem ganhar dinheiro de outras maneiras, sem parar o que já faz hoje, né? Então, é trazer essa força mesmo para a mulher, porque a mulher trabalha tanto, muitas vezes, que não consegue nem ter essa visão. Então, essa é a ideia. Então, como eu tenho a Deleste, que já roda muito bem sozinha, claro que eu sempre tô lá todos os dias, né? Roda muito bem porque a minha equipe é bem treinada e tudo mais. Então, a gente consegue ter esse olhar, né? Que funciona na Deleste para aplicar nas empresas de outras mulheres. E eu acho muito legal, porque a área de beleza, que é uma coisa que muitas empreendedoras pedem pra gente, elas sempre querem mais clientes, querem vendas, mas são áreas de grande recorrência. Sim. E o sucesso ali do negócio está na recorrência, né? Então, ela fez uma extensão uma vez, ela vai fazer manutenção, ela vai repor, e você vai ter essa cliente recorrente. E é interessante, eu imagino que nas mentorias você também deve explicar sobre isso, né? De movimentar a carteira, de manter essa carteira de recorrência. E eu queria te perguntar sobre isso. Quando te deu esse insight que você falou assim, poxa, acho que está na hora de ter a minha marca. Então, agora eu vou dar a cara na frente, né? Eu vou peitar uma marca, o atendimento, toda essa parte por trás. A franquia, ela ajuda um pouco, né? Ela vem com nome, às vezes, ela vem com software, sistemas de gerenciamento. Mas quando você achou que deu essa virada, você falou, não, tem que ser um negócio meu. Porque a gente ficava muito limitado. Então, como eu falei, nem Instagram próprio a gente não tinha. Então, beleza, tinha lá um Google, tá. E aí faz um post patrocinado direto no arroba lá geral. Aí a gente não tem muito contato. O Instagram acaba que fica só uma vitrine ali, um catálogo. Sim. Não tem ali uma conexão igual o nosso, assim, mostrar hoje, dia -dia, que a gente vê como é importante, mostrar o dia a dia, gerar esse desejo de pertencer, e aí a gente ficava muito limitada. Então, a franquia foi muito boa, eu jamais falo mal do que eu vivi, porque eu aprendi. Se não fosse isso, talvez a minha empresa seria informal demais, né? Assim como outras empresas vivem há quanto tempo na informalidade, sem processos. Então, eu acho que foi um aprendizado gigante, tenho certeza. E aí, esse start me deu quando eu comecei a ver que eu estava muito limitada. E eu brinco que eu fiquei alguns anos sem pensar, porque tudo que eu trazia eu não podia, né? Eles têm suas regras também. E eu também entendo esse outro lado, porque tem quantas unidades no Brasil inteiro te representando, você também não pode ser frouxo ali com a rédea, né? Então, já me falaram, quando que você vai fazer a Deleste virar uma franquia? Não vou, eu acho. Sinceramente, eu acho que eu não vou. Porque eu não quero limitar as outras pessoas. Por isso que o meu pensamento vai muito mais no desenvolver a marca de cada uma das pessoas, assim, sabe? Então, acho que foi aí que foi o start. Quando eu percebi que eu estava muito limitada e que eu ia ficar nisso para sempre. Mas assim, talvez não tornar ela uma franquia, mas você pode tentar fazer uma escala, quem sabe ter uma filial, alguma coisa assim. Sim. Eu acho bem interessante. Sim. Que daí não terceirize tanto e não limite aquela outra pessoa, porque eu também entendo que a franquia é um quadradinho, regras, né? Total. É um bloquinho. A franquia você tem que se submeter àquilo, né? Agora, se você conseguir... Eu acho a escala uma coisa muito bacana, né? A gente tem... A Lu, ela começou a empreender na área de beleza. A Lu é maquiadora. E a Lu começou com a Marli, do Salão Marli. E olha a potência que a história dela é muito inspiradora, né? Maravilhosa. Dona Marli é incrível, assim. Não, assim, foi... E... A área de beleza é uma área que eu sempre digo assim, para quem estuda mercados, né? Às vezes as pessoas, como você, eu imagino, você foi procurar uma franquia numa área de mercado que você via que tinha uma recorrência, era legal. E a área de beleza, ela sempre cresce, é impressionante. Pode estar em crise, pode estar como for, ela sempre está escalando. Sempre estão entrando produtos novos. Então, eu maquiava lá atrás, né? Mais de... Aff, Maria, entregar a idade aqui. Mais de uns 30 anos atrás. 20 anos atrás. E aí, eu via que a própria make ia evoluindo. E daí, dentro da make evoluindo, a gente começou a ter as micropigmentações, as extensões de cílios, que a princípio a gente usava os cílios postiços, né? Era para um evento ou outro. E muitas coisas dentro dessa área foram crescendo. Você perguntou se eu já fiz extensão. Eu nunca fiz extensão. Eu gostava de fazer aquele que curva. Porque os meus cílios, ele é muito
longo, mas ele é longo e liso, que nem meu cabelo. Assim. Reto, né? Aí ele não vira. Então, isso era uma coisa que eu fazia. Eu falava assim, nossa, achava o máximo, porque daí você já saía com ele colorido, não precisava fazer nada, acordava de manhã, ele já estava viradinho. Isso, a beleza, ela sempre vai estar atrelada à autoestima. É uma coisa muito bacana e ela tem um crescimento muito legal. E eu vejo muitas mulheres empreendendo nessa área e tornando isso a principal fonte de renda da família. Sim. Porque ela consegue ter uma frequência, como a gente tem a frequência lá para fazer uma unha durante a semana, né? Essas despesas, despesas entre aspas, mas digamos assim, esse custo do ser mulher, né? Investimento, né? A gente tem que investir. Né? Exatamente. Sim. E é exatamente isso, a gente proporcionar a tal da praticidade, que eu bato muito, muito nessa tecla mesmo, assim. Inclusive, quando precisei tirar cílios, me olhei no espelho e pensei, Jesus, tá doente? O que aconteceu com essa pessoa? Porque a gente se acostuma num nível muito alto, assim. E o lash lifting também vem para quem não usa tanto extensão de cílios, né? Às vezes não gosta, ou já realmente teve a experiência e foi isso que gostou. Então, hoje a gente também trabalha com lash lifting, coisas que a gente não podia trabalhar quando eu era franquia, por exemplo, né? Então, a gente trouxe aí um leque maior para agradar todo o nosso público, desde o bem natural até E além dos elaborado. cílios e do alongamento de unhas, vocês também trabalham com sobrancelhas? O que mais que vocês fazem lá no teu espaço? A gente tem brow lamination, a gente faz design de sobrancelha, design com coloração. Não é rena, é coloração. A rena pigmenta a pele, respeito muito quem faz, mas a gente vai muito pra linha da naturalidade mesmo. Então, é pensado na sensação de maquiadinha, sabe? Não é nada não é forte, assim. A própria brow lamination, que sabe aquele que penteia pra cima, que tem algumas fotos, assim, tem até umas piadinhas com ela, mas a gente já faz mais lateralizada, tudo pensando na naturalidade mesmo. E a gente tem o Hydra Gloss, que é uma hidratação profunda nos lábios, é muito legal, assim, fica muito lisinho, sai todas as células, é muito legal, né? O batom fica uma beleza, né? Não é o meu caso agora que eu preciso fazer meu Hydra Gloss, que é Casa de Ferreiro Espeto de Pau, mas são esses, assim, e é muita força agora e foco nos cursos que a gente tá. Que legal. E assim, qual que é o ticket médio que uma pessoa gasta normalmente com vocês? Qual que é o recorrente delas, né? Elas retornam cada uma vez por mês? Como que é? A manutenção de cílios é o meu carro-chefe, então a gente tem retornos de 14 a 21 dias, mas a extensão dura aí pelo menos umas 4 semanas, tá? A gente fala do retorno pra poder ficar com ela sempre impecável, porque você já deve ter visto alguém por aí com uma extensão de cílios pra lá ou pra cá. A gente, por ser da naturalidade, a gente também não trabalha com tufo. Eles são fio a fio, que não vai ficando cada vez mais natural, mas é interessante fazer manutenção dentro do prazo, né? Até para preservar a saúde dos fios naturais. Então, a gente tem esse retorno, a gente tem extensões de cílios de R$375, mas também tem extensão de cílios de R$135. Então, varia muito. A gente, né, tem ali alguns modelos ali entre eles, né, como fala? Pra variar, pra ter mais opções, sim, né? mais opções de preenchimento, enfim, eles mudam conforme a quantidade de preenchimento que quer, comprimento dos cílios, enfim. Por isso que eu falo que tem para todos os gostos, porque a gente tem os que preenchem 80%, 90%, 100% dos fios, e você pode ali navegar entre eles durante as suas manutenções. E aí, como as manutenções são até 21 dias, que geralmente é o que elas fazem, daí mais ou menos uma vez no mês. Aí a gente tem banho de gel, esmaltação em gel. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui de presente uma esmaltação em gel. Que ótimo, obrigada. É muito prático. Ainda mais saber que é perto da minha casa. Sim, lá no portão. Vale presente. Adorei. Eu gostei, obrigada. Mas sobrancelha, excelente. Eu coloquei a sobrancelha, porque se não quiserem pigmentar, não só fazer o design. Eu trabalhei com make muito tempo, hoje eu não faço mais nada, não faço nem minha sobrancelha. Você vai dando preguiça e as pessoas vão se aperfeiçoando mais naquilo, né? Você vai ficando especialista naquilo. Eu falo, eu não mexo mais, hoje as pessoas fazem, já moldam, já conseguem ver isso, né? E são tendências também. Eu brinco porque a minha formação é em moda e eu brinco assim, a gente tem brincado, essa brow lamination que você falou, eu não conhecia. A gente teve a fase da sobrancelha muito cheia, né? Quem viveu nos anos 90 lembra disso. Monocelha. E aí depois a gente teve aquela muito fina, lembra? Que era só um risquinho. É muito feio.
E aí eu comecei a achar bem legal. E eu não sabia que precisava de um procedimento. Eu ficava pensando, como é que elas conseguem fazer ela ficar paradinha? Será que vai um gel? A da Lu até parece um pouco Brown Foundation. Mas é porque a minha é rebelde, né? Ela vai uma pra cada lado. E agora começou a nascer brancos, né, também. Eu também prefiro tingimento. Quando me pedem assim, você não quer fazer rena? Eu falo, não, eu não gosto de rena. Agora, se você tingir pra mim, se você tiver lá uma tintura que seja mais marrom, mais castanha, eu prefiro, porque daí cobre o branquinho, cobre o pelo e fica mais natural, né? O lash lift também. Posso passar preto? Não, passa um marrom, porque eu me sinto melhor. E a gente vai acompanhando essas tendências, né? De mercado e vendo isso. A esmaltação em gel, que era uma coisa que a gente não conhecia, e ela acaba trazendo inovação para o dia a dia, porque inovação nada mais é do que praticidade. Sim, exatamente. E eu lembro que no auge, assim, quando eu estava maquiando, eu tinha uma cliente que era paciente oncológica de leucemia, e cai todos os pelos cai. do rosto. É muito engraçado. Ela me chamava para eu ir lá para colar cílios, para fazer a sobrancelha. E vendo a maneira como isso foi, né? Que nem você falou, eu ainda tô no tufo, né? Mas você falou, não, é fio a fio. Eu percebi que o fio foi elaborado, eles melhoraram as qualidades dos fios. E isso deve ser diário, essa transformação e produtos novos que chegam. Como é que é esse teu acompanhamento da tendência? Porque você, na área de beleza, você tem que estar atenta o tempo todo de tendência, né? Tem que estudar o tempo todo. Agora, inclusive, em setembro, vai ter a Beauty Fair lá em São Paulo. Vamos no Congresso de Cílios. Vou todos os dias na feira ver o que tem de inovação, de novidade, porque muda até a curvatura dos cílios. Para vocês terem ideia, existem várias, assim, C, D, L, M... que daí tudo vai dando um efeito diferenciado, né? E a gente tem que estudar muito, ver o que acontece na gringa também, pra gente adaptar aqui pro nosso mercado, acompanhar as grandes marcas de material mesmo, né? Sim. E tem de tudo, né? Eu brinco, se você for numa 25 de março, tem cílios de R$5 a caixinha. Sim. Então, por isso até que muda aí os valores em relação às próprias profissionais, porque tem de tudo que vocês possam imaginar. Hoje, o material que a gente trabalha, até justificando o nosso valor, que eu sei que ele é um pouco acima do mercado, é porque a gente trabalha só com material hipoalergênico, só. Então, para dar alergia, assim, só se for muito, muito pontual, por uma pessoa muito, assim, que é muito alérgica a tudo. E ainda assim, a gente faz o teste alérgico antes para evitar qualquer problema mesmo, mas é bem difícil acontecer alguma coisa. A gente tem as colas que já secam no mesmo momento, então você já pode lavar o teu rosto, tomar teu banho. Antigamente tinha que esperar 24 horas, né? Ainda tem marcas que tem que esperar as 24 horas, mas a gente a gente trabalha com tudo que tem de mais moderno. Então, os fios mais confortáveis, mais macios, né? Macios? Sim. E para dar cada vez mais essa carinha de natural, né? Tem alguns cílios que eles são super durinhos, assim, então dá um desconforto mesmo. Então, no mercado tem de tudo, vai muito pra linha que você quer seguir, pro público que você atende, né? É porque a gente já viu, né? Acho que todo mundo já viu nas redes sociais aqueles vídeos, assim, que a mulher fica com o olho grudado, que demora horas, que precisa até tirar e colocar produtos, né, para poder desmanchar aquilo, né? Sim. É interessante a gente saber que você usa e tem esse cuidado. Eu já tive cliente minha, quando eu sou fotógrafa, eu fui fazer ensaio fotográfico, que ela foi fazer maquiagem, foi colocar o cílio postiço, ficou tudo vermelho o olho e assim, a foto parecia que ela tava, tipo, tinha chorado o dia inteiro, sabe? Então, é legal saber do teu cuidado que você tem com isso. E além disso, assim, você pretende ampliar a tua esteira de produtos? Você acha que esse já tá suficiente? Quais são os teus planos para o futuro? Em relação a Delash, eu não imagino ter outros serviços, porque lá é uma experiência, né? Lá é uma verdadeira experiência mesmo. A gente atende em poltronas, são super confortáveis, nada de maca. Maca, dá 10 minutos, você já não aguenta mais ficar ali deitada. Verdade. Então, né, é incomoda, não é muito confortável. Precisa ficar um tempo, né? Sim, é minucioso demais, né? E o meu intuito é que as clientes cheguem lá para dormir, para descansar. Então, a gente já vive correndo em todos os sentidos, tanto sendo empreendedoras, mãe, dona de casa, enfim, N, né, situações.
eu gosto que as clientes cheguem lá realmente para descansar, para terem o seu momento. Então, umas já chegam se cobrindo e falando, eu vou dormir, minha hora de dormir. Dorme mesmo, gente, é bem gostoso. Então, e é um espaço muito acolhedor. Então, para as pessoas realmente irem para descansar, tirar ali o seu momento de autocuidado. Hoje a gente fala tanto em autocuidado e eu vejo o quanto é importante. Então, eu não pretendo colocar outros serviços, porque é realmente bem exclusivo ali o que a gente faz. Acontece, sim, de ter mais de uma cliente ao mesmo tempo, né? Mas é cada uma ali no seu espaço, curtindo o seu momento, pra gente até não acelerar essa pessoa, assim. Então, não é só extensão de cílios. Nunca foi só sobre extensão de cílios. E os planos estão aí em ajudar novas mulheres que já atuam, né? Não só na área da beleza, porque os métodos da vida da empresária, a gente consegue aplicar em qualquer nicho. Sim. Então, o grosso ali de ter os processos bem definidos, né? Um financeiro, uma estratégia para o teu marketing via Instagram, hoje que é o Instagram, TikTok. Tal vitrine, né? Exatamente. Tá, funciona para todas as áreas. Eu puxo sardinha, claro, para a área da beleza, porque é da onde eu vivo há mais de 6 anos já. E gosto muito ali das suas, né, vertentes, ali, área da saúde, estética, eu gosto bastante. Mas dá pra gente aplicar em qualquer nicho, né? Até porque beleza, quando a gente começa a falar de produtos que vão muito perto da área dos olhos, ela envolve a saúde também. Sim. Então, assim, você já tá preocupada com isso e você já tá educando a profissional para isso. Porque, às vezes, tem gente que faz cursos online, a gente sabe como funcionam as coisas, aquela situação da Ana, né, de falar. E até mesmo quando... Se é maquiador ou maquiadora, aquilo que vai muito perto da área dos olhos é muito complicado, porque pode desenvolver processos alérgicos, enfim. Mas o que eu achei mais legal é que você já teve uma visão que ela não é só empresarial, ela é uma visão de coletiva de mercado. Você não se importa em internar outras pessoas para fazer o que você faz. Porque você sabe que você também não vai conseguir atender todo mundo, né? Não tem aquele negócio, mas vou entregar o meu ouro para a concorrência. Porque não é assim que funciona, né? Você fala assim, poxa, eu tenho uma limitação de atendimento aqui. Sim. Ou eu expando, que foi aquilo que você falou, né? Ou eu cresço e fico maior, ou eu vou limitar. Eu tenho horários e a quantidade de pessoas que eu vou atender vai ser X. Você estava falando que agora você ensina outras mulheres a fazer isso. E nós que temos a comunidade, também capacitamos mulheres na área de empreendedorismo, eu e a Ana, a gente costuma falar que é uma satisfação pessoal, é uma realização muito bacana você poder passar conhecimento e você ver a transformação. Sem contar que é uma maneira de escalar, né? Você consegue fazer uma escala disso. Como é que você se sente hoje? Porque você já teve essa visão macro do tipo, poxa, eu não vou atender todo mundo, então eu vou ensinar outras pessoas a fazerem o que eu faço para elas terem as mesmas oportunidades. De que maneira você vê isso e como você se sente hoje? Quando você deve ter altos feedbacks positivos, dizendo, poxa, você me ajudou, você transformou isso. Como é você, como empresária, agora ter esse retorno? Com certeza, sim, tô vivendo a melhor fase da vida empresária mesmo, porque a gente já tem um negócio rodando e agora a gente consegue ajudar as outras pessoas. Então, acho assim que é o meu dever pro mundo de devolver tudo que eu aprendi. Então, claro que nesses 16 anos a gente erra muito, né? Então, assim, e eu também não fico me lamentando com os erros. Então, os erros eu sempre enxerguei como aprendizado. E não é diferente agora. Sim. E por isso que veio esse desenho da mentoria, que é pra gente facilitar a vida de quem tá começando agora ou de quem não tem processos, como eu comentei. Então, é muito satisfatório mesmo, assim, ver a alegria das pessoas quando a gente compartilha o que a gente sabe. E como o nosso treinamento, por exemplo, de extensão de cílios não é somente a técnica, é muito gostoso dar esse norte e entender como que a minha aluna consegue se desenvolver com base ali dos caminhos que a gente encurta para elas, né? E depois essa aluna pode acabar caindo numa mentoria também pra gente até acelerar o negócio. Então, eu acho que é a fase mais gostosa mesmo. Até brinquei essa semana com meu marido que antes a gente trabalhava menos, porque ele veio trabalhar comigo. Sim. Tem 1 ano que ele trabalha comigo, devido à alta demanda que a gente tá vivendo. Ele era CLT, agora ele é um empreendedor junto comigo. E tá bem gostoso de ver essa mudança, assim, de nós dois em conjunto, sabe? Apesar de ser um universo feminino, a visão dele do negócio, na parte financeira, tecnologia, inovação, conta demais, assim. Então, é muito satisfatório saber que você transformou a vida de uma pessoa, né? E
assim, transformou pra valer, porque você tá ensinando uma profissão, Sim. né? E às vezes, até na parte das mentorias, quando as minhas mentoradas conseguem organizar a casa, elas ficam com um sorriso daqui a aqui, porque ela não imaginava que algum dia fosse possível fazer dessa forma, sabe? E no universo feminino não é só isso. Muitas vezes você proporciona independência para aquela mulher, né? Sim. E você proporciona uma perspectiva futura de ser uma empresária, né? De se ver naquele negócio, de entender que aquilo pode prover um sustento de família. E isso é muito bacana. E eu acho que quanto mais... É o que eu costumo falar na comunidade. Quanto mais a gente doa, quanto mais a gente ensina... mais retorna positivo pra gente. E a gente aprende muito mais quando a gente ensina, né? E você falou que teu marido tá trabalhando com você e que a gente tá trabalhando mais, né? Essa também é uma coisa legal de você falar, porque você falou do filho, a gente trabalha mais empreendendo, não tá? Muito mais. Você pode até ter um tempo de qualidade, você pode até estar mais próximo ali, ter uma flexibilidade de horários, mas... como você falou, você deve estar ali na hora que abre, na hora que fecha, o tempo que acontece isso. Sim. E você já tinha essa ideia? Tipo, teu marido também teve essa ideia, essa visão? Falou assim, pô, eu saí do CLT, eu tô trabalhando 12 horas por dia, né? E mesmo assim com satisfação pessoal. É isso que eu ia comentar. Tem que encontrar o que você gosta de fazer. Não é criticando o CLT. Tem CLT Sim. que é muito feliz no que ele faz e tá ótimo. Trabalha ali suas 8 horas por dia ou mais e tá ótimo. Mas o empreender, quando você empreende por um propósito, por algo que você realmente ama e acredita... você trabalha mais sem ficar reclamando. Então, eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio, uma escola muito boa que o neném estuda, então que eu deixo lá, desligo ele da minha mente para eu conseguir focar nas minhas coisas. E a gente reveza muito bem, né, os nossos afazeres, tanto como pai e mãe, tanto quanto sócios. Então, por isso que acaba dando certo. E sim, a gente sabe que o empreender trabalha muito, né? Já estava vivendo essa realidade há muito tempo. Só que é muito gostoso quando é realmente pelo propósito que a gente realmente descobriu. E tudo... Sabe quando o mundo vai te levando para aquele caminho? Que você, no começo, não tá querendo enxergar, não tem muita certeza. E quando eu vi, assim, eu entendi que o ensinar mesmo, o compartilhar é o que faz parte. Eu sou muito a favor do servir, seja para aluno ou não, seja numa conversa ou não. A gente tem que servir. E eu acho, assim, que quando a gente faz uma coisa de verdadeira, de coração, parece que a gente dá... aquelas frases que a gente vê nas redes sociais e por aí. Assim, a gente dá o primeiro passo, parece que se a gente realmente tá focado naquilo, parece que aparece alguém para te ajudar, vem alguma coisa... Assim, acontecem coisas muito bacanas que vêm para ajudar, né, naquele teu propósito, naquele teu projeto, né? Sim, palavra tem poder, eu acredito muito nisso, assim. E quantas vezes eu tô pensando, eu preciso resolver tal coisa, a tal coisa meio que passa perto de você, né, pra você resolver. E isso, ultimamente, eu tenho, sentido muito, assim. Essa semana, até, a gente tá precisando de mais uma assistente virtual, enfim, a gente tava dando uma pesquisada, juro pra vocês, uma pessoa da minha confiança, assim, de uns anos atrás, que a gente se cruzou, falou, Mari, se você quiser, eu tenho uma empresa assim, X assado. Eu falei, gente, era exatamente isso aí que eu precisava. E vai aparecendo, né? Exato. Conforme a gente vai precisando e a gente vai transmitindo, e eu acredito muito isso, assim, do universo conspira, né? Mari. A nossa entrevista indo agora pro final, e a gente sempre pergunta para as nossas empreendedoras. A gente já falou tanto sobre isso aqui, mas agora eu queria que você resumisse numa frase. O que é empreender para você? Empreender para mim? Empreender, para mim, é transformar a vida de alguém com a minha essência, com tudo aquilo que me veio ensinado, que a vida ensinou, né, na verdade, que não é nem ensinado, que a vida ensinou, assim, nos últimos anos, com certeza. Que legal, Mari. E para quem tá ouvindo a gente, né, para você que tá ouvindo aqui, que quer fazer um curso, uma capacitação, quer entender melhor. Ou quer se tornar cliente também. Ou quer se tornar cliente. Né? A Deleste, de que maneira ela pode te atender? Como é que ela te acha? Qual que é as suas redes? Tá. Deixa pro pessoal aqui. Tá. No Instagram eu sou Mariana Garrett, Garrett, tá? Essa é a parte ali das mentorias. E o estúdio é Deleste, Leste, né? Lash. .Garrett, Garrett. Só começar a escrever Deleste que ele já aparece lá em primeiro. E fica no bairro do Portão, gente. Isso, a gente fica bem pertinho ali do Palladium, é um lugar bem fácil acesso para estacionar bem tranquilo.
Para quem é de Curitiba e região, isso, né? E para quem quer se capacitar e quer atender na sua cidade, né? Porque a gente alcança bastante Exatamente. pessoas aqui. A gente acabou não perguntando, as mentorias, elas são presenciais ou online? Online. Ai, ótimo, gente. ótimo. O mundo Dá inteiro pra ela atender, atende. Exatamente, dá para atender onde você estiver. Ai, que bacana. Excelente, excelente. E agora eu deixo um espaço para você. Você quer deixar algum recado para a empreendedora que está nos ouvindo, passar alguma coisa inspiradora? Porque você mentora, né? Então, o que você diria para quem está ouvindo a gente, pensando no contexto de empreender, de beleza? O que você... Tá. Então, assim, minhas gatas, não se deixem para depois. Se você empreende e a tua empresa tá bagunçada, vamos organizar, porque bagunça organizada não existe. E se você tá se anulando pela vida que você leva, vai se cuidar. Seja fazer uma unha, não precisa fazer os cílios, né? Corta o seu cabelo, as pontinhas do seu cabelo. Se empodera. A gente precisa, a gente merece. Exato. Com certeza. Mari, prazer. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Que seja muito produtivo, que traga muito retorno para você. Amiga, Obrigada por participar da eu comunidade. vou. Eu também. Acho bom. Eu também vou. Beleza, meninas. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. E você, empreendedora que acompanha a gente aqui, logo nós teremos mais episódios do Curitibana Cast. Compartilha com uma amiga que precisa, alguém que você conheça. E acompanha a gente nas redes sociais também, @Curitibana Business, ou no nosso site, curitibanabusiness.com.br.